Os transtornos de ansiedade são as principais causas de incapacidade no mundo. A ansiedade ela é um estado de humor desconfortável, em que a pessoa ela fica em constante vigília, em constante alerta a uma possível ameaça, ou uma ameaça em potencial. O medo, ele também é um estado de alerta, mas a diferença é que o medo ele se dá por uma ameaça real, uma ameaça iminente. A respeito dos transtornos de ansiedade, existem diversos graus. Desde a pessoa não conseguir se socializar numa balada, até mesmo o paciente não conseguir sair de casa por estar em um intenso desconforto e um sinal de alerta extremamente exacerbado. E nesse vídeo eu irei te orientar um pouco a respeito desse transtorno, e lembrando, claro, que o diagnóstico ele é só feito por um médico capacitado. Mas claro, caso você não me conheça, eu me chamo Vinícius, sou estudante de Medicina pela Escola Superior de Ciências da Saúde e caso você goste desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal. A ansiedade normal é um estado de antecipação a algum tipo de risco eminente. Nessas condições, a pessoa ela aumenta sua vigilância e isso é fundamental para a nossa sobrevivência. Além disso, existem algumas pessoas que costumam apresentar diversos sintomas quando estão com ansiedade, tanto sintomas físicos quanto sintomas psíquicos. Esses sintomas, eles são diversos e podem aparecer nos mais variados graus. E lembrando, caso esses sintomas sempre estejam muito exacerbados, provavelmente essa pessoa sofre com algum tipo de transtorno de ansiedade. E como eu tinha dito anteriormente, esses sinais eles podem ser divididos em dois grandes grupos, os sinais físicos e os psíquicos. Dentro dos sinais físicos, a pessoa ela pode apresentar taquicardia, sudorese excessiva, a pupila desse paciente ele pode se contrair de uma forma que fique muito pequena. Sinais respiratórios também podem aparecer, a pessoa ela pode ficar mais ofegante, a frequência respiratória dela pode aumentar de uma maneira significativa e existem graus em que a pessoa ela apresenta até asfixia. Dentro dos sintomas psíquicos, a pessoa ela pode apresentar um nervosismo, um excesso de tremores, dificuldade de compreensão, dificuldades no aprendizado, uma despersonalização, ou seja, a pessoa ela não consegue se identificar como aquilo que ela se vê. E também nos graus mais elevados, a pessoa ela pode até apresentar uma desrealização, que é aquele sentimento que a pessoa ela olha para si mesma e não se sente satisfeita no trabalho que ela está, na posição social em que ela está e por aí vai. Vale lembrar que a ansiedade ela faz parte da natureza humana. Ela ajudou a gente na sobrevivência a chegar até aqui e ela é sempre fundamental para permitir que a gente tenha respostas rápidas e eficazes a algum tipo de ameaça iminente. Porém, quando esses sintomas e essas sensações elas são extremamente exacerbadas, classificamos isso como ansiedade patológica. E dentro da ansiedade patológica temos 8 principais grupos de doenças. E eu acredito que é interessante a gente lembrar que os transtornos de ansiedade não é uma doença do século XXI. Na realidade, ela é bem mais antiga. Em 1621, o Robert Burton, em seu livro The Anatomy of Melancholy, ele descreveu todos os sinais e sintomas de uma pessoa que tem o transtorno de ansiedade. E vale lembrar que nesse mesmo livro, na primeira edição, porque posteriormente vieram várias, na primeira edição ele faz um relato de um caso que o próprio Hipócrates ele fez a respeito de uma pessoa que tinha transtornos de ansiedade. Então, não fique se sentindo que essa doença ela é nova e que pouco se sabe a respeito dela. O lado positivo disso é que, atualmente, os critérios para diagnósticos de transtornos de ansiedade eles são bem objetivos para poder fazer um tratamento bem mais específico e adequado para o paciente. Dentro dos transtornos, como eu tinha citado anteriormente, são cerca de 8. E eles vão diferenciar cada um deles pela forma que essa ansiedade exacerbada ela aparece. O primeiro, o transtorno de ansiedade de separação. Esse transtorno ele está relacionado principalmente quando a pessoa ela sente uma angústia extrema ao imaginar que ela vai perder algum ente querido próximo dela ou alguma grande amizade que ela tenha. Dessa forma, a pessoa ela vai se sentir na obrigação de se manter por perto dessa pessoa. A preocupação com a morte em potencial no imaginário do paciente faz ele ficar muito prejudicado em todas as suas funções orgânicas. O segundo, o mutismo seletivo. Ele é o fracasso persistente em ter que falar em situações públicas bem específicas, como, por exemplo, dar uma palestra na faculdade, falar em público na escola ou no trabalho e por aí vai. Em terceiro, temos o transtorno do pânico.
Esse transtorno, ele é o transtorno de ansiedade clássico, só que intenso. E ele vem do nada, sem nenhum motivo aparente. A pessoa lá acorda, lancha ali normalmente e vem esse transtorno. Uma característica principal desse transtorno é que ele não tem uma causa específica. A pessoa ela não passou por nenhum tipo de situação desconfortável ou pensa em passar em alguma situação. É um transtorno que vem do nada e também vai embora do nada. E a doença ela caminha dessa forma, tem picos, depois desaparece, volta a ter picos e depois desaparece. O transtorno de ansiedade generalizada, que é um dos piores dessa categoria. Isso porque ele é acompanhado por sintomas como inquietação, irritabilidade, dificuldade de concentração, tensão muscular, distúrbio do sono e também fadiga. Existe também a fobia social, que é um tipo de transtorno de ansiedade em que a pessoa ela tem uma inquietude, ela se sente incomodada com possíveis avaliações negativas das pessoas ao seu redor. Pode ser que as pessoas ao seu redor nem esteja prestando atenção no paciente, mas na cabeça dele, ele acredita que está sendo subjugado por todos ao seu redor. E isso causa muita inquietação e prejuízo na sua qualidade de vida. E por fim, a fobia específica, que por incrível que parível, é também um tipo de transtorno de ansiedade, em que a pessoa ela tem uma fobia, um medo irracional de algum tipo de objeto ou de algum tipo de situação. Por exemplo, a pessoa ela não consegue ver sangue, ela não consegue voar, ela tem medo de ver qualquer tipo de bicho, de qualquer tipo de inseto. Isso é uma característica clássica da fobia social. É preciso deixar claro que qualquer tipo de manifestação dessas ansiedades, ele vai ter um prejuízo claro no funcionamento da vida daquela pessoa, no cotidiano, na qualidade de vida social e biológica dela. Além disso, cada uma desses transtornos de ansiedade, eles têm seus diversos graus, desde leve, moderado, grave e severo. E apenas um médico capacitado pode fazer a avaliação correta do paciente. Portanto, não tente fazer um autodiagnóstico. Vale lembrar também que existem fatores genéticos que influenciam na causa do transtorno de ansiedade. Existem alguns estudos que dizem que entre 30% a 40% dos pais que têm algum tipo desses transtornos vai passar para a sua geração futura essa doença. Mas claro, o mecanismo de herança dessa patologia ainda não é totalmente esclarecido, mas existem evidências que ela existe. A respeito do tratamento, devido ali à baixa competência de detecção desses transtornos, é muito difícil da pessoa conseguir um diagnóstico rápido. Existem algumas referências que indicam que a pessoa ela espera cerca de 2 décadas após os inícios dos primeiros sintomas para procurar uma ajuda médica. As únicas 2 exceções para isso é o transtorno de pânico e o transtorno de ansiedade generalizada, que tem um grau de impacto na vida da pessoa muito maior e aí, naturalmente, a pessoa ela espera menos tempo para procurar um auxílio médico. Além disso, continuando a falar sobre o tratamento, existem 2 grandes grupos de tratamento. O tratamento psicológico e o tratamento farmacológico. Eu, sinceramente, não vou entrar muito em detalhes de como fazer uma abordagem terapêutica nesses pacientes, justamente para evitar a automedicação. Portanto, caso você tenha algum tipo de dúvida, se você tem algum desses transtornos, procure imediatamente algum serviço médico. Eu realmente espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso você tenha ficado com qualquer tipo de dúvida, comente aí embaixo, vai ser um prazer ler seu comentário. E eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo plantão. Tchau!